Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stop e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje no Clássico ou Lasanha vamos falar de um carro muito legal que marcou presença por muito tempo no Brasil, a Volkswagen Quantum. Pois é uma perua que saiu em 1985, né, com versão já 86 e foi evoluindo relativamente bem, né? Até o final dos anos 90, ali começo dos anos 2000, na verdade, quando ela deixou de ser fabricada. Mas aí é aquela pergunta, tem Quantum clássica ou é só lasanha mesmo, hein? Não sei. A Quantum no mundo, né, ela é um projeto que nasceu na Europa como o Volkswagen Passat Variant. Pois é, era a perua, né, o Wagon, Station Wagon, né, do Passat, né, da marca Volkswagen lá fora, e era uma alternativa para o sedã, né, na época que não existia tanto SUV, na verdade, eram pouquíssimos SUVs na década de 80. Nós tínhamos, no Brasil, a gente tinha praticamente só a Veraneio, né? Tinha Veraneio e tinha a Rural, acho que não lembro se a Rural foi fabricada na década de 80, mas enfim. É, e o projeto evoluiu bastante, né, nos anos 80 e 90, e na Europa ela foi criada e ela teve essas evoluções de acabamento e motorização para concorrer com a Opel Rekord Caravan e com a Ford Taurus Variant, né? E assim, a Quantum foi um projeto que a Volkswagen adaptou para vários mercados diferentes, inclusive o Brasil. Só que no Brasil ela ganhou características próprias, né? Como o motor AP e algumas configurações específicas para o nosso mercado, além, obviamente, de ser a perua do Santana e não do Passat, né? Então, o Passat alemão era o nosso Santana aqui no Brasil. Então, como eu já tinha comentado, ela chegou em 1985 com versão 86, e o Santana foi lançado no Brasil em 84 como versão 85. Né? Mas em 1984 que lançou um Santana Sedan e a Quantum, que era a sua Wagon, veio só ali no final de 85. Antes dela, a Volkswagen no Brasil só tinha a Variant como uma Wagon, né? Que era um carro, assim, um projeto extremamente ultrapassado. Nós tínhamos na época, deixa eu ver, a gente tinha a Caravan, a Fiat já tinha a Elba, em 85 não, era a Panorama ainda, a Ford tinha a Belina, né? E aí veio a Quantum. A Quantum veio revolucionar o mercado, porque a Caravan, por mais que eu adore Caravan, mas enfim, era um projeto também na década de 70, né? A Caravan usava motorização da década de 50, ali 60, né? Mas era um projeto lançado em 1975. Né? E aí que começou a história de um baita de um carro, uma Wagon muito legal, que era uma peru de qualidade, né? Então, assim, no Brasil a gente não chamava de Wagon, né? Era perua. Mas era uma perua de qualidade, que o mercado não tinha, né, efetivamente. A própria Caravan só foi ter mais qualidade ali mesmo, foi ser uma perua mais luxuosa nas versões diplomata ali, mais pro final da década de 80, começo de 90. E a Quantum acabou virando ali o símbolo da família brasileira que viajava, né? Que levava mala, que precisava de espaço. Ela chegou em 1985 com um motor AP 1.8 carburado, um motor simples, mas confiável, mas ela não tinha muito ânimo. E não tinha mesmo. Meu pai teve uma 1986 CG e quando a gente viajava bastante, que enfiava 4 pessoas mais mala dentro do carro, ela sofria um pouco. Ela sofria um pouquinho ali para subir a serra, principalmente. E em 1990 ela ganhou a versão com o motor AP 2000, né? Que já tinha um pouco mais de potência, ali, um pouco mais de gás. E em 1994 ela recebeu injeção eletrônica e várias melhorias. E aí, assim, a Quantum, será que ela envelheceu bem? Foi um carro bem cuidado? Ou a maioria não? Na minha opinião, a gente tem lasanha de tudo que é tipo, cara. Tá, eu vou trazer aqui, vou mostrar para vocês agora. Olha só, então assim, eu comecei com uma lasanha, vou até fechar esse daqui. Eu comecei com uma lasanha leve, quase um cannelloni, né? Comecei com uma lasanhagem de leve aqui, a FIP 4000, o cara pede 16.300, mas assim,
Ela tá com uns farol de milha esquisito, né? É bem esquisito, não precisava disso aqui. Umas rodas estranhas. Mas assim, é uma lasanhagem leve, tá? Ela tem todas as barras aqui no rack, o que é bem legal. Eu lembro que o do meu pai tinha também, vinha num estojo que você guardava separado e tal. Bem legal. O cara não colocou foto da interna, então não dá para saber muito bem como é que tá o carro, né? Mas assim, dá para ver que ela tá meio desbeiçada, os pisco aqui, frente, vão. Ainda tem esses frisos, o que é ótimo, né? Mas assim, é um carro que foi usado, né? Foi bem usado. Agora, essa persiana no vidro traseiro. Não sei de que carro que o cara tirou, mas ficou muito bizarro, na minha opinião. E essa luz de neblina, então? É muito feia, gente, né? Os faróis de milha tá, tipo, esquisito, num lugar nada a ver. Enfim, mas é uma lasanhagem leve. Agora, isso aqui fez o carro ganhar 20 cavalos, né? Pintar o tambor do freio traseiro de vermelho é uma lasanhagem assim de performance, efetivamente, né? Mas enfim, é um carro que tá fácil de levantar, vai. Agora, essa daqui, por exemplo, primeiro que o cara não sabia que modelo que era, né? Porque o cara botou todas possíveis. 1986, a álcool desde nova, motor novo, caixa 100%, caixa deve ser caixa de marcha, talvez. Escapamento 4 em 1, contato somente por watts. Não tem modelo, né? Enfim, eu acho que se bobear é da própria OLX isso aqui. E essa aqui tá na cara que foi um carro de trabalho que depois foi zoado, né? Porque ela tá com uma baita de uma pátina aqui, socada no chão, mas enfim, dá pra ver que precisa de um cuidado, né? Aí, trazer, coitada, essa aqui sofreu. Os bancos, por incrível que pareça, o interior dela até que tá ok em termos de estofamento aqui, de forro de porta. Agora, esse painel, olha isso, tá branco, gente, né? Não sei o que que o cara fez aqui. Talvez o cara refez de fibra e não pintou, ou botou carpete em si. Eu acho que ele botou carpete por cima do painel. É isso, meu Deus. O cara enfiou carpete em cima do painel. Não, carpete não, né? O mesmo forro do banco, da porta, sei lá que raio o cara botou. Porque esse painel ele é conhecido por rachar e racha mesmo, né? Mas tá aí, o cara tá pedindo 11 mil reais numa Quantum 86 toda zoada. Esse aqui, enfim. Esse aqui pede 16.900 e é uma versão relativamente rara mesmo, tá? Essa é uma das primeiras GLS 1990, 2.0 álcool, né? O que mudava praticamente, né, da GL, os primeiros anos, né, que teve a CL, CG e CD, que foi de 85 a 89, né? Então todas elas tinham essa frente. CL, CG e GL e CD. É isso aí. CL, Comfort Lux, Comfort Gold e Comfort Diamond. Não era CL, eu tô tentando lembrar aqui. Será que só tinha CG CG e CD? Não tinha CL. Ah, não, Não, eu tô falando bobagem. Era CS. Era isso aí. CS, que era Comfort Silver, CG, que era Comfort Gold, e CD, que era Comfort Diamond. A CD era a top de linha. Meu pai teve um Santana CD, 1985. E as três tinham essa mesma frente. Em 1990, eles mudaram a nomenclatura para CL, GL e GLS. Era Comfort Lux, a GL, eu não lembro o que que era a GL, o G. E a GLS era alguma coisa que eu não lembro, Lux Special. Enfim, e aí a GLS vinha com essa frente, que mudava, colocava um farol de milha aqui, o farol vinha para o canto e o pisca vinha para o para-choque. Tá? E essa aqui é uma raridade porque ela tem teto solar e saíram poucas quantas com teto solar. O Santana GLS tinha mais, mas como era um opcional caro e não era tão
popular na época, é difícil você achar uma GLS em 1990 com teto solar. Rodas orbital 17, escavamento 4 em 1, câmbio reto, precisa fazer funilaria e pintura, refazer o interior também. Só tem dois problemas, o de dentro, a parte de dentro e a parte de fora. O cara pede 16.900, canelada 10 conto, porque realmente assim, a pintura dela tá bem detonada e ela tá socada no chão com as rodas orbital 17. Enfim, eu gosto, eu adoro o Egon e eu acho que é óbvio, essa para mim tá muito baixa. Eu talvez botaria uma orbital 15, um pouquinho mais de pneu ali para ter um pouco mais de conforto, né? Mas tá muito bonita, eu gosto bastante da Quantum, mas assim, aí os bancos estão meio torto. Tá aí. Mas é muito legal. O teto solar, isso era outra coisa. Os Santanas, não sei se até o final, se bobear foi até o final. O teto solar era de chapa, não era de vidro, né? Então, mais uma coisa para pintar no caso. Mas eles eram todos de chapa, uma chapa de metal. Tá aí. Parece que tá sem o vidro aqui, né? Ó, aqui dá para ver o reflexo, aqui dá para ver o reflexo, aqui não tem reflexo não. Me parece que tá sem o vidro lateral traseiro aqui. Tá uma zoadona aqui. Enfim, é um carro que precisa de um cuidado. O cara pede 16 mil reais, 17 mil reais praticamente. Eu daria uma bela canelada nela. Essa aqui, coitada, já é uma 1992 2.0, sem débito, motor 2.0 sem vazamento, duvido, meu amigo. Câmbio ok, pneu 70%, elétrica precisa de revisão, forros precisa arrumar, pintura precisa restaurar, ainda é original de fábrica, não tem podres. Falou, hein? Veículo alinhado, possui sistema de ar-condicionado, mas precisa revisar também. É aquela coisa, tá? Tem ar-condicionado, é só botar gás. Só que não, né? Essa já é uma, me parece ser uma GLS I 1992. Teve um ano, não, essa é GLS ainda carburada. Em 1994, você ainda acha Santana e Quantum, você tinha Santana e Quantum carburado e Santana e Quantum injetado em 1994. Tá? Foi o primeiro ano da injeção, mas foi assim, ela saiu tipo pro meio do ano injetada e o começo do ano era carburada. Essa aqui tá bem detonada, né? Esses carros foram carros de trabalho também, né? Primeiro eram carros de família e depois viraram um carro de trabalho, né? Muito né? Pedreiro, marceneiro, serralheiro que usou esse carro para trabalho, porque é um carro que aguenta o tranco e tem uma mecânica simples e relativamente barata de manter. Então, assim, dá para ver que ela tá bem zoada, né? Enfim, de pintura, de alinhamento, de peça, tá sem os milha aqui no para-choque. É, Enfim, ai, tá bem detonada, coitada dela. Nossa senhora, olha essa tampa traseira. Olha, olha esses vãos aqui, meu Deus do céu. Gente, assim, é um carro bem zoado, coitado desse carro, hein? Essa sofreu, né? Essa já foi do facelift de 1992, eu acho, né? Em 1990 lançou a 2.0 GLS, aí ficou 90, 91, 92, lançou esse modelo aqui. Mas tá bem detonada essa daqui, aqui sensor traseiro. Essa aqui é aquela lasanha que, é, na minha opinião, não vale. Quanto que o cara pede? 5.900 reais. Olha, isso aqui é um carro que você vai gastar. Se ela tiver boa de mecânica, o que não deve estar, né? Você vai gastar aí fácil uns 20 mil para levantar ela. Se não gastar mais, provavelmente até mais. Enfim, eu não compraria. Essa aqui já é uma lasanha que o cara pede uma bica. Essa é 1996, tá? É muito lindo, roda orbital 18. Meu Deus, hein? Pneu perfil 30, legalizado. Suspensão a rosca, motor original, tapeçaria só detalhes, lista de tudo que foi feito no carro. Suspensão, disco, macatecas novas. O que seriam macatecas, gente? Macateca. Junta do cárter, óleo, filtro, parece repimboca. Filtro, bomba d'água, corpo da bomba,
O cara tocou, enfim, reparo no assoalho, pintura no escapamento, burrinho de freio, válvula termostática, kit flexível de fluido e fluido. 40 mil reais. Meu amigo, você me desculpa, mas não vale, hein? Socada no chão com roda aro 18, pneu parece uma fita isolante passada na roda. Tá bonita. Suspensão a rosca. Tá bonita, tá bem bonita. Socadaça no chão, né? Eu levantaria. Levantaria um pouco, né? Mas, enfim, eu gosto, acho bonito, acho legal. Eu ainda sou mais fã das primeiras, mas, enfim, tá bonita. Carro bonito. Eu acho o máximo que na época o contagiros era um negócio. Ah, uau, a maioria dos carros vinha 100 e aí, tipo, botava um relógio analógico gigantesco no lugar. Só as versões topo de linha que vinha com contagiros, né? Só a GLS. Mas tá aí, tá com o rádio original aqui da Volkswagen. Esse AM significa para mim, né, que o cara enfiou Bluetooth no lugar do AM, porque ninguém ouve AM, nem existe mais a frequência, né? Mas tá aí, um carro legal, 40 mil. Essa aqui o cara pede R$ 9.500, uma 2.0 MI 96. Essa já era um motor legal, com injeção multiponto, bomba de óleo, módulo novo, troca de óleo e filtro, motor não bate, não fuma. Tem R$ 500, recibo no meu nome, para-brisa trincado, detalhes na funilaria. Meu amigo, módulo novo, R$ 9.500, você tá pedindo? Que módulo que você colocou, hein? Nossa. Pois é. Nossa, o cara botou... O cara botou duas caixas de som residencial no carro. E um brasileiro gosta de fazer umas coisas nada a ver, né? Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Parece que ela tem aqui essa lateral e não tem essa, né? É. E, obviamente, aí não dá pra prender tampão. Enfim, tá aí. Nossa, até os botões estão tortos, coitado. Até os botões estão desbeiçados tudo aqui. Enfim. Quantum foi lasanhada, gente. Bem lasanhada. Mas, sei lá, né? De qualquer forma, assim, a Quantum ela não foi um carro que teve muitas versões especiais. O Santana ainda teve o Executive, o Sport. A Quantum basicamente foi o Sport, né? A Quantum Sport. E ela não foi o carro mais vendido no Brasil, nem nada do gênero, mas ela foi um carro que tinha uma venda constante. Então ela tinha uma representatividade no mercado relativamente constante, vamos dizer assim, ano após ano, ela tinha várias unidades vendidas, né? E assim, você tinha as versões, né? As versões, vamos dizer, as mais. No começo, a CG era a mais vendida por ser a intermediária, né? De 85 a 89. Não era a mais simples era a CS, e que era difícil de achar CS. Então a CG era uma das versões, era uma versão mais vendida por ser efetivamente um carro que não, ela era completa, vamos dizer assim, completa menos ar, como era comum na época, e não era tão caro quanto a CD. Em 1990, de 90 a 93, teve a versão Sport, que era maravilhosa, já vinha com ar-condicionado, tinha um toque todo esportivado, né, que é bem legal. Aí de 90 a 96, a versão GLS foi a mais vendida, que era a mais confortável, vamos dizer assim, né? Então, em 94 lançou a GLS I, que já era praticamente a última geração, né? Com injeção eletrônica, monoponto, e aí depois, em 98, veio a injeção multiponto com um facelift da 94, né? E aí que foi até 2000 e pouquinho, acho. Mas, enfim, em termos de motorização, a CG de 1985 com motor 1.8 AP, ela tinha 94 cavalos de torque com 15, ela tinha 94 cavalos de potência com 15,2 kg de torque. O 0 a 100 dela era em 13,3 segundos, o que era muito bom, e velocidade máxima de 168 km por hora. Reza a lenda que fazia 8 na cidade, 11 na estrada. Não lembro.
A Quantum tinha 4,56 de comprimento com 1,69 de largura. Eu sempre dou de referência o Corolla atual, que tem 4,63 de comprimento e 1,78 de largura. Então a Quantum ela é 6 centímetros mais curta que um Corolla atual e praticamente aí 9 centímetros mais estreita. Ela pesava 1.100 quilos e tinha 490 litros de porta-malas. E esse motor é lendário, né, gente? Vamos combinar? Carburador, comando no cabeçote, nada eletrônico, 100% analógica. E quando o dono não mexia, né, ela durava 500, 600 mil quilômetros aí fácil. Quando mexia, virava um pesadelo. Que é isso, né? O consumo era honesto, né? E a performance não era nada demais para uma perua de 1985. Não espere emoção nisso. Em 1990 que teve ali o salto para o motor AP 2.0, né? E aí ele veio com 115 cavalos, 17,3 kg de torque. O 0 a 100 baixou pouco mais de um segundo, foi para 12,1 e a máxima manteve-se em 170 km por hora, ali, 168. O consumo que obviamente caiu, né? Então ela fazia 6 na cidade e 8,5 na estrada. Foi uma bela queda de consumo, né? Enfim. Ela ela assim, aqui para mim muda o comprimento, de 4,56 foi para 4,52. Mudou o para-choque mesmo, né? É verdade, mudou o para-choque, eu acho que deve ter sido isso, basicamente. De 1.100 quilos ela foi para 1.156 quilos. E aí, assim, ela ganhou um gás, né? 115 cavalos para 94 é uma diferença notável. O 0 a 100, né, caiu de 13,3 para 12,1. E em 1990, para uma perua, isso era rápido, 12 segundos, né? O consumo já nunca foi bom, né? Mas foi o pico da Quantum carburada, né? A versão Sport tinha esses são os dados da versão Sport, na verdade, mas a GLS 2.0 era a mesma coisa. E aí, em 1994, que veio a GLSI com a injeção eletrônica. Eu acho que ela era monoponto nessa época. O 2.0 foi de 115 para 112 cavalos, o 0 a 100 dela e 17,6 de torque. O 0 a 100 dela foi para 12,3, 0,2 a mais só, e a velocidade máxima foi para 180 km por hora. O consumo deu uma melhorada, 7,9 na cidade e 12 na estrada. Aí, como teve o facelift, né, mudou ali, foi para 4,63 metros de comprimento, mesmo tamanho do Corolla, comprimento, e 1,70 m de largura. O peso foi para 1.210 quilos e o porta-malas de 490 para 470. Né? Então, assim, a injeção eletrônica natural, ela foi de 115 para 112 cavalos e de 17,3 para 17,6 quilos de torque. Né? Mas a resposta fica mais viva, mais rápida, vamos dizer assim. Né? E a velocidade máxima subiu para 180 km por hora. E aí as últimas ali, né, a Quantum Evidence 2.0, lançada em 1998, que era a top de linha, manteve a injeção de 94 já era multiponto, acho. Enfim, porque que são basicamente os mesmos dados de uma para outra em termos de performance e de tudo, né? Então a evidência é praticamente idêntica à GLSI em termos de motorização, né? A diferença ficou no acabamento mesmo, que ela já veio com ar-condicionado automático, direção assistida, de verdade, né? Enfim, foi uma Quantum mais moderna, vamos dizer assim, tá? Vou mostrar para vocês uns clássicos, e aí aqui eu até coloquei a primeira que eu coloquei, você pode pegar um desavisado e falar assim, nossa, que clássico, né? Olha só, 1986, CG, o cara pede 82 mil reais, a FIP é 4 mil, tudo bem, né? Só que isso aqui não é um clássico, gente. Porque essa frente é da GLS de 1990. A CG não tinha essa frente. Então o cara tá vendendo um carro como um baita clássico conservado, 82 mil reais, mas é um cabrito. Pois é. A frente foi trocada, essas rodas também vieram mais para frente, vieram no Gol, né? Mas enfim.
Então tem que tomar alguns cuidados. O cara pede R$ 82.000 nessa Quantum. Ela tá linda, é impecável, mas é óbvio que assim, não vale, tá? E o cara coloca aqui, ó, Santana CG Quantum, e essa era automática, o que é mais uma bucha, né? Era um câmbio automático de 3 marchas. Eu esqueci de trazer, podia ter trazido o performance dela, né? Mas enfim, era muito ruim. Que era um câmbio automático de 3 marchas. Depois veio o de 4 marchas também. Ó, era sempre opcional, o automático, mas esse primeiro era jogo duro, né? Tá, os bancos são esses mesmo, tecido, tudo. Ela tá relativamente original, né? Putz, acho que não vai dar para ver, será? Vai assim, ó. Uma coisa que era bizarríssima, na minha opinião, meu pai teve uma CG 86 igual a essa, na verdade. Só que era prata. E aí, assim, a CS tinha o vidro abrindo na porta com a manivelinha, né? Aí ele só metia uma tampa na onde era o furo da manivela, e o vidro elétrico era aqui embaixo, traseiro. Era no acabamento do freio de mão ficava o vidro elétrico. Para não ter que puxar acho que fiação para as portas, ali era muito mais simples de puxar. Só que quando você queria abrir o vidro, você tinha que abaixar a mão, botar lá no chão, né? E eu lembro uma vez a gente estava viajando, e aí tinha um amigo meu que tava, a gente estava indo para praia, e um amigo meu estava junto, e ele sem querer esbarrou o pé no botão, e assim, a gente tava na estrada, cento e tantos por hora, de repente baixou os dois vidros traseiros, assim, aquela puta ventania que ninguém entendeu nada do que estava acontecendo, porque ele bateu o pé ali no vidro elétrico. Enfim, era um lugar péssimo, né? A ergonomia dos carros eram muito ruins. Mas tá aí. Era um baita carro legal. Um carro extremamente confortável. O volante também não era esse, né? Esse é o 4 bolas. Mas tá aí, câmbio automático. O rádio acho que também foi trocado. Enfim, o cara tá vendendo como se fosse um baita clássico. E não é. É um clássico, mas não é original, gente. Então, na minha opinião, nossa, que bizarro isso. Da onde saiu isso daqui? Não sei que raios que o cara fez com essa tampinha aí, mas enfim, tá com ar-condicionado, 48.000 quilômetros, será? Enfim, agora, aqui, essa pra mim essa acho que é a única considerável clássico, e o cara pede R$ 42.000, ao invés de 82, a FIP dela é 9, né? Veículo para projeto, tem boa estrutura, versão rara, devido ao ano, não é possível, não. Será que precisa mexer tanto assim? Me parece bem original. Essa é uma Quantum Sport, tá? A Sport saiu branco, preto e vermelho, sempre cor sólida. Mas ela tinha um friso vermelho nos para-choques e aqui na lateral. Tinha um adesivo Sport, eu acho que era embaixo, não lembro agora se era em cima do borrachão ou embaixo, e ela vinha com essas rodas Snowflake mesmo. Mas tá bonita. Me parece ok essa daqui, assim, relativamente alinhada, né? A frente, tudo assim, não tem nada super desbeiçado. O friso vermelho só tá aqui na lateral. Precisaria colocar. Ela vinha também, é verdade, ela tinha as lanternas fumê, o pisca e a ré eram escurecidos. Vinha com uma ponteira esquisita, assim, também, oval. Achatada, na verdade, ela é achatada em cima e embaixo, enfim, é meio esquisito. Mas tá aí. Essa aqui me parece relativamente bem original. Ela tinha esses frisos na interna também, friso vermelho. Aqui tá faltando acabamento. Esses acabamentos que são difíceis de achar. E ela tinha os bancos Recaro. Olha que legal, esse era o volante certo para ela. Muita gente botava depois o volante 4 bolas, mas essa aqui está impecavelmente original, viu? Talvez tenha que recuperar algumas coisas, né? Enfim, com o seu afogador. Que legal. Essa aqui tá bonita. Eu falo que tá bem bonita. Bancos Recaro. Que legal, hein? Olha, 40 mil ela tem coisa para fazer. É óbvio que ela tem coisa para fazer. R$ 42.000, canelada 36, talvez. Mas é raro, é muito difícil de achar uma Quantum Sport. Tanto que essa foi a única que eu achei
disponível para venda quando eu estava montando esse roteiro. Pode ser que agora já tenha, né? Essa aqui é uma 94 GL 2.0. E aí vem as coisas, né? Assim, a Volkswagen na época, já na década de 90, tudo era opcional. Então, assim, você podia comprar a CL com o motor da GLS, né? Com o 2.0. A GL padrão era 1.8, mas você podia pagar a parte para colocar o motor 2.0. Provavelmente foi o que o queridão fez aqui quando quem tirou zero, né? Essa é 1994, logo que injetou 2.0 IGL, o cara pede 45 mil reais. Parece que tem uns detalhes de pintura, assim, de marca de tempo mesmo, mas tá bem bonita. As rodas originais, e isso é difícil de conseguir, né? Porque a galera mudava mesmo. Tá aí. Que legal. Os detalhes de acabamento de externos que mudavam, assim, a GLS, ela tinha o para-choque da cor do carro, esse friso também era da cor do carro, tinha esses detalhes, né? Esses para-choque de plástico preto eram das mais básicas, da básica e da intermediária, vamos dizer assim. Mas tá aí com os faróis de milha no para-choque. Esse é o mesmo para-choque bem parecido, pelo menos, né? Da Royale, que era a Quantum da Ford, né? Basicamente. Tá aí. Essa daqui me parece estar sem o. Não lembro se o vidro elétrico foi para a porta. Talvez dê para. Eu achava que o vidro elétrico abria aqui. Mas tudo bem. Um toca-fitas Volkswagen. Não, tá aqui, ó. Será que era original aqui, gente? Me pegou agora, hein? Não lembro. Eu lembro que das mais antigas era aqui embaixo mesmo, porque tanto que era que já puxava o fio para abrir o vidro traseiro aqui atrás do freio de mão. Eu achava que tinha vindo para a porta já em 94, porque os traseiros vieram para a porta em 1990 já. Mas enfim. Com relógio, não tem contagiros. Esse interior marrom bem legal, né? O painel era todo bege, enfim. Tá aí. É um carro raro. Então, olha que bizarro. Tem para abrir o vidro no meio e na porta. Esquisito, né? Eu acho que esse aqui não deveria existir. Mas, enfim. Essa é uma evidência das últimas, tá? O cara pede 60 mil reais, 14 mil a FIP, mas uma evidência em 97? A evidência eu achava que tinha sido lançada em 98. Vivendo e aprendendo. Mas essa já foi das últimas. Ainda teve uma mudança, acho que só na grade, alguma coisa do gênero. Quantum 2000, evidência. A evidência foi a GLS virou evidência, que era a top de linha. Mas essa aqui tá no clássico, mas me parece lasanhada, né? Agora que eu vi aqui onde fica o rádio. Lembrando que isso aqui não é uma evidência nem a pau, gente. Ela tá com relógio, vidro manual. Isso aqui é um carro de entrada. Isso aqui não é uma evidência, não. E o cara meteu um baita caracol aqui, foi mal. Isso daqui deveria estar em lasanha e não em clássico. GLSI de documento, que bom, né? Que era a topo de linha. Lembrando que eu dou só uma passada de olho, tá, gente? Eu não paro para olhar todas as fotos. Essa aqui é uma GLS, realmente o vidro tá aqui. Que curioso, cara, não lembrava disso. Toca-fitas, tá com a esquadra orbital. Não tem abertura do vidro na porta, era só ali no meio mesmo. Mas olha esses bancos, que legal, cara. Isso aqui era muito conforto. Aqui tinha um cinzeiro, provavelmente. Tá aí. Ó, essa tá com os bancos Recaro, mas não é o Recaro esportivo, né? Tem o Contagiros. Essa realmente é uma GLS, né? É, Tá aí. Muito legal. Um carro bem bacana. Ó, extremamente conservada, com histórico de documentação. Esse é um carro legal. Isso aqui é um clássico. Por 35 mil reais. Se vale, eu já não sei. Enfim, essa é uma outra GL 94 por 45 mil. Se bobear é a mesma e eu que repeti. Essa é uma 99. Essa aqui foi a última frente que deu uma arredondada nos faróis. O para-choque veio aqui para baixo. O para-choque.
farol de milha veio para baixo no para-choque, saiu aqui do meio, a grade já meio que integrou com o para-choque. Esse aqui foi a última geração da Quantum. A traseira não mudou muito, né? Mudou só um pouco o para-choque, mas é isso. Essa foi a última geração de Quantum, que é bem legal. 2.0 MI, álcool 97. Aqui foi quando começou a ter os bancos de gosto duvidoso da Volkswagen, um painel com instrumentos de fundo branco. Enfim, é o que eu falei, a Quantum só teve a versão Sport como uma versão diferenciada na década de 90 e depois foi a mesma coisa para sempre. Mudou um pouco a carroceria, olha que coisas zoadas que o cara fez. Mas aí assim, essa aqui tem teto solar. Se bobear foi o cara que botou esse teto, hein? Porque... Ah, não, aqui ela tá com o teto fosco. Isso aqui devia ter ido pra lasanha também. Mas, enfim. Uma curiosidade final, a Quantum é um carro que não virou clássico, tá? No sentido de raro, de colecionável. Ela tem uma versão, que é a Sport, da década de 90, que é uma versão colecionável, né? Não quer dizer que seja uma versão clássica. Tá? Mas ela virou clássica no sentido de lenda. É um carro lendário, foi uma wagon que marcou muito uma geração, marcou a época, né? Muita gente tem história com Quantum, viajou em uma, conhece alguém que tinha, amigo que tinha, enfim, família tinha. Mas e aí? Fica a pergunta para você: Quantum é um clássico ou é uma lasanha? Na minha opinião, a Quantum Sport pode ser considerada um clássico. As outras, para mim, são lasanhas. Óbvio, se você pegar uma CD da primeira geração, talvez pode ser um clássico legal daqui a uns anos, ou uma GLS 1990, que foi a primeira, 2.0. São carros que têm um certo valor ali. Eu acho que é um valor ali mais de memória do que de coleção. Mas são carros muito legais. Fala para mim aqui nos comentários, você acha o que é a Quantum? Clássico ou lasanha? Lembra de curtir esse vídeo, isso me ajuda bastante, gente. Segue o canal, ativa as notificações, manda esse vídeo para um amigo lasanheiro que gosta de wagon e a gente se vê semana que vem em outro clássico ou lasanha. Lembrando que sexta-feira sai qual lasanha? Segunda-feira sai lista 5. Valeu, pessoal. Até mais.